Oi, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre Serpa, estou dando uma passada aqui para compartilhar um pouco com você sobre uma ferramenta de projetos muito poderosa, que é o planejamento colaborativo. Tá? E para a gente executar esse processo, nós vamos usar um artefato que todo mundo já tem ouvido muito falar e que também é muito legal de usar, que é o Canvas. No planejamento colaborativo, a gente faz isso em grupo, né? Então a gente tem o nosso grupo de trabalho e todo mundo vai poder dar o seu pitaco no projeto, tá? Através dessa ferramenta Canvas. Então, se você tem um projeto de caráter profissional, ou um projeto de caráter acadêmico lá na faculdade, ou até um projeto pessoal mesmo lá na sua família, essa ferramenta vai ser muito útil para você. Então, vem comigo, eu vou falar um pouco agora, vou conceituar um pouco de projetos para você, o que é isso. Vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de projetos. Aí eu vou explicar para você como funciona o planejamento colaborativo e o que é essa tal ferramenta Canvas. E juntos a gente vai fazer um passo a passo para poder aplicar essa ferramenta nos nossos projetos, ok? Então vem comigo, eu vou passar agora para os nossos slides e vou continuar aqui com você explicando um pouco sobre essa questão do planejamento colaborativo e o uso da ferramenta Canvas. Beleza? Vamos junto então. Então, como eu havia prometido para vocês, vamos começar então a falar um pouco sobre o nosso planejamento colaborativo. Mas antes eu queria discutir alguns conceitos com você, tá? Então, o primeiro que eu quero discutir é exatamente sobre o nosso objetivo aqui, que é fazer projeto. E para a gente fazer projeto, a gente tem que primeiro entender o que isso significa, né? Porque quando a gente pergunta sobre projeto, as pessoas têm alguns conceitos diferentes entre elas. E eu fui no dicionário buscar esses conceitos, né? E achei essa definição, uma palavra com 3 definições diferentes. Então, primeiro significado falando de um plano, né? Um planejamento, intenção de realizar, desenvolver alguma coisa. A segunda definição que o dicionário traz é que projeto é um esquema, né? Então, uma noção inicial, escrita, detalhada, ele remete ali a uma planta, a uma coisa mais técnica, e também uma outra definição, da mesma maneira que a segunda, mais específica para arte de arquitetura, engenharia civil, dizendo respeito à questão de uma obra, né? De cálculos, de descrições, de orçamento. Mas para o nosso objetivo aqui, eu acredito que a primeira definição seja melhor para a gente. Então, projeto é um plano, um planejamento que se faz com a intenção de realizar, desenvolver alguma coisa. Tá? Então, você vê que em português a gente tem, às vezes a gente enfrenta esse problema de ter para uma mesma palavra vários significados. Então, para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando, às vezes a gente tem que procurar aí algum significado fora da língua portuguesa, né? Então, eu fui buscar essa definição e fui no inglês e achei sobre projeto 2 palavras diferentes que descrevem essa palavra em português. Eu achei as seguintes palavras: design e project. O design, na definição inglesa, ele está muito vinculado a exatamente a questão técnica. Ela está vinculada a plantas, está vinculada a cálculos, né? Enquanto o project ele tem um significado um pouco diferente. O project é um empreendimento que visa trazer o design para o mundo real. Tá? Mas como assim, Alexandre? Então quer dizer que em project não tem design? Não, o design faz parte do project. O design, ele é toda aquela definição, todo aquele sonho que a gente quer trazer para a realidade. Então a construção de uma ponte, a construção de um prédio, uma festa de casamento, uma viagem. Então a gente faz todo o desenho técnico, todos os detalhes. E o project, o que ele envolve? Ele envolve você trazer esse design através de administração de recursos, através da administração de dinheiro, através da administração do tempo, fazer com que esse design seja viável na realidade. Então, durante esse vídeo, sempre que a gente estiver falando sobre projetos, nós estamos falando sobre o project, ok? Bom,
Vamos para uma definição um pouco mais clássica. Então a gente tem lá a definição que nós chamamos de clássica do PMI, o Project Management Institute, que é um instituto americano que faz a regulação dessa atividade de gerenciamento de projetos, inclusive certifica os gerentes de projetos profissionais, tá? Que é o meu caso. Então ele define projeto da seguinte maneira: projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. E aí a gente percebe duas características principais em projeto. A primeira é que o projeto é temporário, ou seja, o projeto tem um início e tem um fim. Tá? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é um exemplo de um projeto. Ele teve um início, a gente começou lá cumprimentando os alunos, a gente começou fazendo uma introdução, nós estamos desenvolvendo esse projeto agora e daqui a pouco a gente vai terminar, né, concluindo essa nossa aula sobre o planejamento colaborativo. E, por outro lado, também o projeto ele é único, ele traz um resultado único. A gente pode ter vários projetos parecidos, mas por uma série de motivos, uma série de circunstâncias, muitas vezes um projeto não vai ser igual ao outro. Tá? Eles podem ter o mesmo planejamento, eles podem estar acontecendo em circunstâncias parecidas, mas por uma série de motivos eles não vão ser iguais. Bom, e o gerenciamento de projetos? Como é que funciona? O que é isso? O que é gerenciar projeto? Segundo uma definição também do PMI, o gerenciar o projeto é a disciplina de definir e atingir objetivos, otimizando o uso de recursos durante o curso de um projeto. Tá, vamos trazer isso para uma linguagem mais fácil. Gerenciar projetos é você pegar tudo aquilo que são recursos e otimizar para o projeto, ou seja, otimizar os prazos, fazer com que os prazos aconteçam conforme planejado, otimizar os custos, fazendo com que o seu projeto aconteça dentro do seu custo, e otimizar o escopo, né? O escopo que é aquela parte que é exatamente o produto que eu tenho que entregar, que o meu cliente adquiriu. Se eu entrego o meu projeto no prazo, dentro do custo do escopo, é óbvio, nosso cliente vai ficar muito contente, seja ele o nosso chefe, seja ele o nosso professor, seja ele a nossa família, né? Vai ficar muito contente. E isso tem um significado que muitas vezes a gente esquece, que é a qualidade. Então, nesse caso, qualidade é atender os requisitos do cliente. Às vezes a gente fala, mas é ISO, é isso, é aquilo. Tá? A ISO é uma organização que surgiu em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente para padronizar os produtos que os americanos estavam exportando para a Europa pós-guerra. Né? Então eles falaram, olha, a gente quer receber assim. Então, quando você recebe de acordo com o requisito do cliente, você está produzindo um produto de qualidade. E se você produz um produto de qualidade, seu cliente está satisfeito, você tem o quê? Sucesso no seu projeto. E esse que é o nosso objetivo, né? Então, sempre cumprir os requisitos do cliente e obter sucesso nos nossos projetos. Tá? E qual é o propósito de se fazer um projeto? Né? Às vezes a gente fica inventando uma série de motivos para fazer um projeto, mas o projeto ele tem um único objetivo, que é trazer benefícios. Ninguém faz projeto para prejudicar a sua empresa, prejudicar a sua família, prejudicar a sua carreira, mas a gente faz projeto para trazer benefícios, para melhorar, para trazer lucro para a empresa, para trazer uma melhora na nossa vida acadêmica, para trazer uma qualidade de vida para a nossa família. Então, para isso servem os projetos. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre projetos, conceituamos um pouco o projeto, eu quero começar com vocês falando sobre o planejamento colaborativo. Tá? O planejamento colaborativo, ele surgiu, é uma coisa recente, e ele surgiu exatamente da necessidade de envolver as equipes dentro do planejamento do projeto. Porque antigamente a gente tinha um gerente de projetos que sentava lá no Olimpo e ele determinava tudo o que acontecia no projeto e
tudo da cabeça dele, fazendo da maneira que ele achava melhor. Mas aí concluiu-se que se a gente envolve a nossa equipe no nosso planejamento, tá, o projeto anda muito melhor. Então, o planejamento colaborativo ele é uma forma de elaborar um plano de projeto em equipe por meio de sessões de participação simultânea. Tá? Então, como é que isso acontece? Cada um vai colocar a sua opinião lá, vai comentar, vai justificar porque tem aquela opinião, e as outras partes da equipe vão dizer, legal, gostei, não gostei. Não quer dizer que porque você deu a sua opinião que ela vai ser aceita, mas a equipe vai poder votar isso e poder dizer, vamos seguir por esse caminho ou não. Então você tem chance de justificar e tem chance de defender a sua ideia. Tá? Mas a partir do momento em que toda a equipe põe a sua opinião, ela está assumindo a autoria daquele planejamento. Isso faz com que a equipe ande junto no projeto. E para que a gente execute esse planejamento colaborativo, a gente usa uma ferramenta chamada Canvas. Tá? E agora eu vou apresentar para vocês o que é esse tal Canvas. Nesse vídeo nós vamos usar um Canvas bastante específico, que é chamado Canvas Geração de Benefício. Ele é uma proposta nova nessa questão de Canvas, existem vários Canvas no mercado, tá? Mas esse Canvas ele vem exatamente daquele conceito que eu falei há pouco com vocês, que é o objetivo do projeto, que é trazer benefício. Então vamos falar um pouquinho sobre esse Canvas. Essa aqui é a cara do Canvas Geração de Benefício, tá? Vocês vão ver que todos os campos estão centrados em um benefício. Então você vai iniciar o seu projeto a partir do benefício, sabendo se esse benefício ele tem uma justificativa, né? Se ele tem um indicador ao final, porque você não pode chegar no final do projeto e falar, e aí, como é que foi seu projeto? Teve sucesso? Ah, não sei, eu acho que teve. Então a gente tem que medir esse benefício no final do projeto. Então, esse planejamento ele começa ao longo da iniciação e do planejamento do projeto, mas ele não acaba aqui, porque ele é um documento vivo. Por isso que a gente põe post-it no Canvas, porque ele pode ser alterado durante a execução do projeto. Tá? Tem uma coisa que a gente sempre fala, que o melhor planejamento para um projeto é aquele planejamento que pode ser mudado. Tá? Então, o Canvas ele foi feito para ser um documento vivo. Então está aqui o nosso Canvas, um pouco maior agora. Esse Canvas Geração de Benefício, a gente inicia ele falando um pouco sobre os benefícios, sobre as justificativas desse benefício dentro do contexto que o projeto está sendo executado. Nós vamos definir um pouco como se mede esses benefícios. E depois a gente parte para um outro quadrante, que é a estruturação do projeto, né? Como que a gente vai executar esse projeto, o que a gente vai entregar, a gente vai combinar com o cliente quais são os critérios de aceite desse projeto, mas a gente sabe também que em projeto nem tudo são flores, né? Então a gente tem um outro quadrante, que é o quadrante da predição do projeto, que ele vai falar um pouco sobre aquelas áreas de projeto onde a gente gasta um pouco de calor e produz menos, né? Então a gente tem as partes interessadas que têm que ser administradas, as limitações, os riscos, mas a gente também tem a resposta aos riscos. E para finalizar, a gente tem o quadrante inferior, que é o plano de entregas. Então a gente tem aqui uma linha do tempo, onde nós vamos colocar esses pacotes aqui, vamos ordenar esses pacotes, a gente pode fazer um controle financeiro aqui nessa linha do tempo. É óbvio que isso aqui não é um cronograma, né? Então o Microsoft Project não está sendo substituído por isso aqui, mas ele é uma visão macro de como o nosso projeto vai andar, e aqui a gente pode fazer inspeções rotineiras de como está o andamento do nosso projeto. Bom, vamos lá. A gente sempre tem que começar por algum lugar, né? Então, o nosso projeto ele é sempre dividido em 5 partes diferentes, em 5 grupos de processos diferentes, e a gente começa pela iniciação do nosso projeto. Tá? Projeto que é projeto, ele tem que ter
gente para fazer o projeto. A gente não faz projeto sozinho, tá? O projeto é feito, ele é pensado por pessoas, o projeto ele é executado por pessoas e ele é executado para pessoas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso projeto é definir a equipe do projeto. Depois nós vamos falar um pouco sobre a abertura, né, que é o benefício, os indicadores, e logo também as partes interessadas, e definimos aí os objetivos do nosso projeto. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouco da equipe do projeto. Então, quem é a equipe do projeto? São todos do grupo que estão envolvidos no projeto, que estão envolvidos em executar o projeto. Então, no primeiro momento, nós vamos pegar o nosso Canvas, lá ele tem esse quadrante da equipe, e é importante que cada pessoa escreva o seu nome no post-it e coloque lá. Porque se você está colocando o teu nome lá no Canvas, você está se comprometendo com o projeto. E é isso que a gente quer. É por isso que o projeto é colaborativo. Cada um vai assumir a sua responsabilidade. Então você vai lá, vai colocar o teu nome, o João da Silva, o Roberto, tá? O Zé Roberto. Então todo mundo vai aí preencher o Canvas, o quadrante da equipe com o seu nome escrito de próprio punho e também colocando a sua função, tá? Delineando aí então sua responsabilidade dentro do projeto. Tá? O segundo quadrante que a gente também tem que fazer é o objetivo SMART. Tá? As pessoas me perguntam, mas objetivo SMART, o que é esse objetivo? O objetivo SMART, ele vai definir para a gente um resumo do produto que a gente vai executar. Então o objetivo SMART ele é uma descrição daquilo que a gente vai executar e ele serve como referência e motivação para que a gente consiga andar, toda a equipe esteja coesa e consiga andar com o nosso projeto, ok? E o que quer dizer esse tal de SMART, Alexandre? Bom, vamos lá. O SMART ele é um acrônimo. É um acrônimo que diz o seguinte, que o nosso objetivo ele é específico, que o nosso objetivo é mensurável, que ele é atingível, que a gente não vai colocar nada absurdo aqui, que ele é relevante, então quer dizer, ele tem importância para o nosso cliente, para a nossa corporação, e ele é temporal, ele tem um prazo definido. Então, quando a gente vai escrever o objetivo SMART, a gente vai ter que dizer, eu vou construir alguma coisa. Olha, eu vou construir, vamos dizer assim, vou construir uma ponte na avenida ali Jorge Zarur, tá? Que vai ligar a Cassiano Ricardo com a São João. E isso vai ser feito em 6 meses, né? Então isso é atingível, ele é mensurável. Eu estou dizendo especificamente onde é que ele vai ser, como é que ele vai funcionar. Só um detalhe que eu queria que você prestasse atenção. Às vezes a gente tem aquela tendência a escrever o objetivo SMART por tópicos, né? Então um tópico específico, um tópico mensurável, atingível, relevante, mas a gente tem que escrever isso como uma frase, é a frase que vai motivar a nossa equipe a executar o projeto, é aquela frase que vai mostrar o alvo para a nossa equipe e por isso ela vai estar motivada para executar esse projeto com sucesso. Bom, a terceira parte que a gente vai preencher então nesse processo de iniciação é a parte dos benefícios, aquilo que a gente chamou então de concepção do projeto. Então a gente tem que definir qual benefício que esse projeto vai trazer para a gente, né? Então, benefícios podem ser vários, né? Mas ele tem que estar de acordo com a estratégia da nossa empresa, ele tem que estar de acordo com a estratégia da nossa vida acadêmica, com a estratégia da nossa família. Então, quando a gente define aqui, a gente tem que pensar aquele objetivo, aquele produto que eu descrevi, o que ele vai me trazer de bom. Porque se também o projeto não trazer nada de bom, então a gente para por aqui, vamos fazer outra coisa, vamos passear, vamos sair para ter um lazer com os nossos amigos, né? Então, para que fazer projeto se ele não vai me trazer nada de bom? Então, essa é a primeira coisa. Você pode colocar aqui vários benefícios que você imagina, tá? Isso é uma coisa que a gente pode conversar um pouco pessoalmente, mas
aqui você vai delinear esses benefícios, tá? Que são diferentes do objetivo. O objetivo é o nosso produto e o benefício, ele é aquilo de bom que esse produto que a gente descreveu, ele vai trazer para a gente, tá? E, então, como eu falei, nós vamos ter que justificar para cada benefício, eu tenho que ter uma justificativa. Então, aqui a gente colocou, ó, o benefício que essa ponte que eu estou construindo vai trazer é a conquista de novos clientes, né? Então, vamos dizer que a gente é uma empresa de engenharia civil, estou construindo essa ponte e nós vamos conquistar novos clientes com a construção dessa ponte, nós vamos ter visibilidade. E isso é bom? Isso tá dentro da estratégia da minha empresa? Tá, porque a minha empresa tem só um cliente. Então eu fico aí na dependência desse cliente que em determinado momento pode não querer mais comprar o meu serviço, né? Então, como é que... então esse benefício, ele tem sim uma justificativa na minha estratégia. Eu quero ter mais clientes para poder vender mais. E depois que eu determino isso aqui, que esse benefício ele está justificado dentro da minha estratégia, eu vou falar um pouco sobre o indicador. E como é que eu vou mostrar para o meu cliente, vou conquistar novos clientes, tá? Para atender essa demanda da minha empresa. Como é que eu vou medir isso que eu conquistei, que eu conquistei novos clientes? Então eu vou manter meus custos abaixo de 20 dinheiros, por exemplo, né? Então os meus clientes vão ficar tão impressionados, as outras prefeituras ou as outras empresas vão ficar tão impressionadas com o desempenho do meu projeto que eles vão me procurar para que eu possa fazer o projeto deles também, tá? Então esse é um jeito de mensurar que eu alcancei o meu benefício, ok? Então vamos para frente. Então agora eu tenho uma equipe de projetos, uma equipe que sabe o que vai fazer, que está motivada e que já também tem no seu radar o benefício que ela está buscando para fazer esse projeto. Ele está justificado, no final do projeto eu vou poder medir esse benefício. Bom, e aí saindo dessa fase de iniciação, a gente passa então para o planejamento do projeto, que então é a determinação daquilo que vai ser entregue. E aqui um outro quadro também que a gente adotou nesse Canvas, que foi o critério de aceite, porque muitas vezes a gente executa projetos sem combinar com o cliente aquilo que vai ser observado durante o aceite do projeto. A gente não combina e o cliente está esperando, tem uma expectativa, ele está esperando uma coisa e você tinha uma outra expectativa e está entregando uma coisa que não era o que o cliente queria, tá? Depois disso a gente passa lá a falar um pouco das limitações do nosso projeto, dos riscos, das respostas aos riscos, vamos falar um pouco das partes interessadas e do nosso plano de entrega, né, do projeto. Então essa é a sequência. Então falando um pouco lá dos pacotes, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que pegar o nosso produto e entender quais são as entregas que a gente vai fazer, tá? Então a ponte, eu vou entregar primeiro a base da ponte, o alicerce da ponte, depois eu posso entregar as pilastras, posso entregar a viga e depois entregar a ponte, né, a pista da ponte acabada. Tá? Isso é uma possibilidade, né? Isso por quê? Porque quando você tem uma coisa muito grande, tipo um elefante, né? Como é que você faz para comer um elefante? Tá? Não dá para comer um elefante inteiro, mas a gente come o elefante por partes. Então a gente vai dividindo ele por pedaços e vamos então assimilando esse elefante. Então um exemplo aí é aquilo que eu falei, olha só, eu posso entregar minha ponte de várias maneiras, com um pacote primeiro o nosso projeto técnico, depois eu faço um piloto de ensaio, né? Depois de vários outros pacotes, e lá no final ainda entrego o as-built. Então eu vou determinar todas as entregas. Por que isso é bom? Por que eu não deixo para entregar tudo no final? Porque o cliente ele está sempre querendo ver valor, ele está querendo ver que o projeto está andando, que o projeto está saindo e que o dinheiro que ele está colocando lá está sendo bem aplicado. Por isso é uma boa prática a gente dividir o nosso projeto em pacotes, tá? A gente
primeiro, reduz o risco do erro do projeto, e em segundo lugar, a gente está atendendo uma expectativa da parte interessada, que é o nosso cliente. Agora, como eu falei para vocês, a gente inseriu nesse Canvas um quadro chamado critério de aceite, porque a gente vai entregar os pacotes, mas nem sempre aquilo que a gente vai entregar era o que o cliente estava esperando. Mas se a gente determina esse critério de aceite antes de executar o projeto, a gente deixa tudo combinado, a gente não tem estresse na hora de entregar o projeto. Então, é muito importante que quando a gente for dividir o nosso projeto em pacotes, a gente sente com o cliente e combine com ele qual é que é a sua expectativa. Então, para cada pacote, você vai determinar um critério de aceite combinado com o cliente. Tá? E aí não tem rolo no final do projeto. Então lá, projeto técnico aprovado, o critério é aprovado pelo supervisor. Tá? O piloto testado de acordo com a norma tal. O as-built verificado por fulano de tal. Então, para todo o pacote você vai ter um critério de aceite pré-combinado então com o seu cliente. E também a gente vai falar um pouco agora daquela parte da predição das partes interessadas. Né? As partes interessadas são alvo de um trabalho muito grande do gerente de projetos ou da equipe de projetos durante o projeto. Porque a parte interessada é uma parte que pode estar sendo influenciada pelo seu projeto, e ao mesmo tempo que ela pode influenciar no seu projeto. Então, como é que ela influencia? Ela só influencia negativamente? Não, ela pode influenciar positivamente também. Então, se eu tenho uma parte interessada que influencia negativamente no meu projeto, eu tenho que saber que ela existe e também tenho que determinar qual é a ação que eu vou tomar sobre essa parte interessada. E qual é a rotina, porque também não adianta, a parte interessada ela está em constante mudança, é uma pessoa, e as expectativas dela vão mudar durante o projeto. Então você tem que estar sempre tomando uma ação em cima dessa parte interessada. Então o que nós vamos fazer nesse item? Nós vamos pegar lá e fazer uma lista de todas as partes interessadas envolvidas no meu projeto, avaliar se ela tem uma influência positiva ou negativa. Se é negativa, nós vamos mitigar essa influência. Se é positiva, nós vamos potencializar. É óbvio, se é uma pessoa que pode trazer um bem para o nosso projeto, poxa, vamos incentivar essa pessoa a trazer esse bem para o projeto. Então nós vamos listar nessa parte todas as partes interessadas que a gente conseguir identificar e definir para ela uma ação e qual é a rotina que nós vamos tomar para essas ações. Bom, a outra parte, então, fala um pouco das limitações do nosso projeto. Tá? Projeto não existe sem limitação. Você já viu projeto que tem prazo indefinido, que pode durar para sempre? Tá? Não que não existam projetos cumpridos, existem projetos muito, muito longos, mas não de data indefinida. Uma hora ele acaba. A gente já viu projeto com dinheiro ilimitado? Não existe isso. Com recurso, você pode escolher quem você quiser para fazer o seu projeto? Isso não existe. Então, quando a gente fala de limitações, a gente está falando de até onde a gente pode ir. Na questão financeira, na questão do tempo, na questão dos nossos recursos. Então, a gente vai dizer aqui nesse quadro qual é o custo máximo que a gente pode ter no nosso projeto, qual é o prazo limite, né, ou qual é o tempo de execução limite para o nosso projeto, e qual é o limite de pessoas e recursos. Quando a gente fala de recursos, nós estamos falando de gente que vai trabalhar no meu projeto, a minha equipe de projetos, os consultores que eu vou ter à disposição, e até material mesmo. Qual é o material, qual é o limite de material que eu tenho para executar o meu projeto? Então aqui a gente tem uma visão de quais são essas limitações, até onde a gente pode ir. Agora, existe um detalhe. Quando a gente faz projeto e a gente tem limitações, as limitações elas são a principal fonte de um negócio chamado risco. Então, como a gente tem limitação, a gente vai ter então que determinar quais são os riscos que estão inerentes a esse projeto. Então, essa é uma primeira visão. É óbvio que existem riscos que não são relativos às limitações, são relativos a outras situações.
mas essa é a primeira fonte de risco que a gente tem no nosso projeto. Tá? Só vamos tomar cuidado que quando a gente lista riscos em projetos, a gente às vezes está arriscando nossa própria carreira, né? Então, como a primeira limitação do meu projeto é custo, então a gente já logo pensa, risco do meu projeto é estourar o orçamento. Pô, mas espera aí, então o que você está fazendo aí no seu projeto? Porque você está trabalhando no projeto exatamente para não estourar o orçamento, então esse risco já está mitigado. Esse risco já está resolvido. Agora, se você coloca esse risco é porque você está sentindo sem competência para fazer o projeto. Isso é um risco para a sua carreira, né? Da mesma forma, estourar o prazo. Estourar o prazo não pode ser um risco, porque você está aí para gerenciar esse risco, né, do projeto. Você já foi contratado, você já foi trazido para a equipe para mitigar isso. Então a gente tem que pensar em outros tipos de risco quando a gente trabalha com esse quadro, né? Então o que pode nos atrapalhar? E os riscos eles podem ser internos, né? Internos que diz respeito ao âmbito da nossa equipe de projetos, que tem a ver com a estrutura, tem a ver com os sistemas, com as pessoas, e pode ser também externo, né? Que vem que vem das partes externas do projeto, dos fornecedores, dos clientes, né? E que a gente não tem domínio. Então, o interno, alguém que não está executando o trabalho, perder pessoas do time, tá? Isso aqui está sobre o nosso controle, a gente pode tomar ações sobre isso. Ao mesmo tempo que externo, se o custo do material aumentou e se tornou alto, a gente não tem controle sobre isso, mas a gente pode mitigar. Faltar blocos aí, faltar cimento, faltar material para construir nossa ponte, não está sob o nosso controle, mas a gente pode mitigar. Tá? Então nós vamos delinear aqui nesse quadro os vários riscos. E aqui também não tem limite, você pode colocar quantos riscos quiser, a partir do momento em que você seja coerente, né? Não vamos colocar risco que não existe. E uma coisa também muito importante é quando você determina um risco, o risco tem que ter uma resposta. Não adianta a gente identificar um risco e ficar esperando ele acontecer. É a mesma coisa de você ficar lá em pé no meio da Dutra, tá? E você vê um caminhão vindo na sua frente, e em determinado momento você olha e fala, caminhão, né? E o que está acontecendo? Você acabou de identificar um risco, mas você vai ficar parado lá olhando o caminhão chegar? Não, você vai pular para o lado e fugir do caminhão, né? Mas pode ser também que você não queira fazer isso, você queira ficar lá e encarar o caminhão de frente, né? E nesse caso você vai ser levado para o hospital, se der tempo, e talvez vai ser consertado, né? Esses dois casos a gente tem aí uma resposta ao risco. Só que a primeira é uma resposta preventiva, né? Não vamos esperar o risco acontecer. E a outra é corretiva. O risco aconteceu, vamos ver o que dá para fazer, né? Então, quando a gente faz isso, a gente primeira resposta que a gente tem que dar para um risco é a resposta preventiva. Ela é mais barata, ela traz menos trauma para o nosso projeto. Então, quando a gente preenche aqui, cada risco vai ter que ter uma resposta. Então, se a gente tem o risco de perder pessoas, vamos monitorar, vamos manter uma rotina de monitoramento do clima, ver se está todo mundo contente, está todo mundo motivado. Alguém não executar o trabalho, então criar uma matriz de responsabilidade onde cada um sabe a sua responsabilidade. Agora, quanto aos riscos externos, né, faltar material para construir a nossa ponte, que não podemos manter uma reserva, mas lembra que prevenção de risco pode ter custo. Será que vale a pena comprar uma reserva de material no início? Será que a gente não vai ficar com dinheiro parado, perder? Tudo isso tem que ser avaliado. Alto custo do material, planejar essas compras, né? Então, para cada risco tem que existir uma resposta para esse risco e ela tem que ser preventiva, tá? Vamos trabalhar com respostas preventivas. Mas eu posso ter um plano B corretivo se a preventiva não adiantar? Pode. Você pode ter uma resposta corretiva, mas a principal é a resposta preventiva, ok? E por último, nós vamos pegar aqueles pacotes que a gente determinou lá no início do nosso planejamento e vamos colocar esses pacotes, então, na nossa linha do tempo. Então, cada pacote ele vai ter um prazo e um custo atrelado. Então, eu tenho lá
pacote técnico, né? Pacote 1, projeto técnico. Então eu tenho um prazo de 30 dias e um custo de 6.500 dinheiros. Um pacote 2, o piloto, que a gente tinha colocado lá anteriormente, 60 dias para desenvolver o piloto, custo. E o pacote de as-built, né? Depois dos vários pacotes que aconteceram aí, 90 dias, custo de 2.500 dinheiros. Então aqui a gente vai ter uma linha do tempo. E essa linha do tempo a gente vai poder acompanhar ela durante o projeto. É óbvio que cada pacote aqui ele tem uma visão bastante macro, cada entrega dessa, né? Para a gente poder trabalhar isso com maior detalhe, a gente pode sim usar o Microsoft Project, podemos usar uma outra ferramenta chamada Kanban, que a gente pode conversar sobre ela outro dia, onde a gente vai detalhar as atividades de cada pacote desse e controlar durante esses 30 dias, 60 dias, 90 dias, a execução desse pacote. Tá? Mas isso aqui, essa linha do tempo, a principal intenção dela é a gente ter uma visão de como está o andamento do projeto e poder inspecionar rotineiramente esse projeto. Então, em determinado momento, o cliente vai chegar e olhar, olha, como é que está aí o andamento do pacote técnico? Você vai entregar realmente dentro do prazo? Aí você vai falar, então, eu tive um problema com um componente da minha equipe. Aí ele vai olhar, né, no resto do planejamento e falar, poxa, esse cara aqui não está identificado nas partes interessadas. Você não pensou nisso antes? Ou você não me disse aqui que você tinha o risco de que essa pessoa pudesse ter um problema, né? Então, nesse momento, a gente vai pegar e modificar todo o nosso planejamento, né? E adequar a linha do tempo de novo, agora com as nossas identificações de stakeholder, nossa identificação de risco, né? mais apuradas, e fazendo replanejamento e ter sempre uma ideia de como está o andamento do nosso projeto. Bom, pessoal, então esse é um resumo, tá, de como a gente pode usar essa ferramenta do Canvas para poder planejar e executar o nosso projeto, né, usando essa técnica do planejamento colaborativo. É óbvio que a gente pode se delongar muito mais, existe muito mais coisas para ser faladas sobre cada um desses quadros que eu apresentei para vocês, mas o melhor jeito da gente aprender sobre isso, da gente poder se desenvolver nesse método, nesse processo do planejamento colaborativo, é executando o planejamento várias vezes e trocando ideia, então, com pessoas mais experientes, com outras pessoas que fazem uso da ferramenta, inclusive a própria equipe, poder trabalhar, poder trocar ideias sobre isso. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês nessa videoaula que eu trouxe para vocês hoje, tá? Espero ter trazido valor, ter cooperado então com a execução do projeto de vocês, e eu estou à disposição, então, tá? Eu vou deixar o meu contato agora no final do vídeo, e vocês, por favor, mandem uma mensagem, vamos falar um pouco sobre isso aí, e vamos tentar desenvolver no uso desse material, executando os nossos projetos com bom planejamento, com eficácia, com qualidade e sempre buscando o sucesso dos nossos projetos, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se fala aí no próximo vídeo, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau.